Connectors, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio do Conecta Cast, o podcast do Conecta Estudante. Hoje nós estamos aqui com o professor Vinícius, professora Carol, Éder Rubens. Então, primeiramente, bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite e por estarem aqui para mais esse podcast, esse segundo episódio. É muito especial que todos vocês estejam aqui. Então, começando assim, se apresentem um pouco, falem o nome de vocês, o que vocês fazem. Bom, eu sou o Vinícius, eu dou aula aqui no IF faz 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu sou professor de artes, a gente tem os projetos de música, de desenho e também a gente tem um festival de arte e cultura em parceria com a Prefeitura de Ponta Porã. Até por isso o Éder Rubens, gerente de cultura aqui da cidade, está presente hoje para falar um pouquinho sobre o FICA, né, Éder? Bom, eu sou a professora Carolina, daqui do campus Ponta Porã, sou professora de letras, né, português e espanhol. Sou do campus desde 2012, então faz um tempinho que a gente está trabalhando já aqui em prol do ensino, né, da educação e também da cultura. Faço parte do projeto do Festival de Arte e Cultura desde a sua primeira edição, então muito feliz de estar aqui participando novamente, mais uma edição. Qual edição é essa, inclusive, do festival? 2025, começou 2012. Teve pausa na pandemia? Não, começou em 2016, se não me engano, a primeira edição. 9 anos. Nossa, bastante já. Ah, que legal que continua, né? Exatamente. Bom, sou Éder Rubens, né? Eu estou gerente de cultura do município, sou servidor público municipal de Ponta Porã, estou gerente de cultura do município, hoje lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado, que é a pasta responsável pelas políticas públicas de cultura do município de Ponta Porã. Também atuo como radialista, né? A qual produzo e apresento o programa Sábado Alternativo, que vai ao ar pela FM 96,9, e também atuo como jornalista também, né? Escrevendo alguns artigos, algumas matérias para jornais e internet também. Muito legal. Eu não sabia de alguma dessas coisas. Eu sabia da maioria, mas eu não sabia, por exemplo, da rádio, né? Um pouquinho sobre o que vocês fazem, professores, rapidinho. Como que é o trabalho de vocês no dia a dia dentro do FMS, dentro do campus, com os alunos, o que vocês fazem, sobre projetos também que vocês tenham? Quer começar, Carol? Tá. Bom, enquanto professor de artes, a gente tem várias atribuições, né? Até uma problemática que muitos professores de artes têm discutido sobre isso, que é exigido de um profissional que tenha uma formação específica, por exemplo, ou música, ou teatro, ou artes visuais, de atender todas essas esferas ao mesmo tempo. Sendo que um professor de ciência, por exemplo, professor de biologia não dá aula de química, nem professor de química dá aula de física, né? Mas acaba sendo exigido isso do professor de arte, né? E aqui a gente tem conseguido fazer que, eu sei que não é a realidade de todos os campi ou escolas, né? Mas acontece que a gente tem pouca aula de arte, né? Então, eu acabo cumprindo a minha carga horária com muitos projetos, né? Então, a gente tem o projeto da banda, né? Que é o projeto de educação musical, que tem aula de piano, inclusive hoje teve, tem o projeto de desenho com aquarela também, que são atividades que ajudam a compor, né, a minha carga horária docente aqui no IF. São projetos de ensino, projeto de pesquisa e projeto também de extensão, que é o caso do evento Festival de Arte e Cultura. Tá? Então, essas atividades é o que eu desenvolvo, né? Então, além de dar as aulas de arte, eu tenho esses projetos e eu tenho um cargo de gestão, né, que é chefia de gabinete aqui no campus Ponta Porã. Muito bem, então, como eu já disse, a professora Carol, né, da área de letras, então aqui no campus eu trabalho com português, literatura e língua estrangeira. Os projetos que eu desenvolvi aqui, porque como a gente trabalha com pesquisa, ensino e extensão, então às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, vai mais pelo gosto, né? O meu foi muito para o ensino, então eu trabalhei muito com ensino de línguas, né? Gosto muito, sou amante do espanhol, eu sempre volto a esses projetos, né? E insisto, inclusive fiquei bastante triste quando foi retirado da grade, né? do ensino médio. E aí, essa questão do espanhol, então, é muito importante para nós, então trabalhei bastante nesse sentido. Trabalho bastante com extensão, gosto, né, da arte e cultura, então por isso, inclusive, fui a primeira proponente do projeto em 2016.
Aí a gente já fez essa parceria logo de imediato com a prefeitura, então sempre aconteceu junto, né, esse trabalho em conjunto com a prefeitura que funciona muito bem até hoje. No ensino, como eu falei, a questão do ensino de espanhol, e na pesquisa eu trabalhei um tempo com a questão cultural da erva mate, né? Tanto é que as meninas que trabalharam no projeto, elas foram premiadas na feira, na FESFRON, foram para Trujillo, no Peru, foram para a Febrace, e lá em Trujillo elas ganharam a credencial para a Colômbia, só que já não deu mais tempo delas participarem lá, né? Até porque já estavam terminando o ensino médio. Mas foi um trabalho muito bom também. Né? E hoje em dia acompanho outros projetos, né? Avaliação de projetos de ensino de pesquisa, de extensão, também com o pessoal da robótica, né? Então a gente está sempre diversificando, é um trabalho contínuo aqui, não tem como parar. É isso. É muito legal. Eu gosto muito do trabalho do pessoal aqui do IF. A extensão é bem grande de projetos, de ideias, de diversas coisas. Realmente tem para todo mundo que gostar de fazer qualquer coisa aqui dentro. Verdade. Uhum. Um pouco com relação ao setor de cultura, como é que funciona, mais ou menos, atualmente, o setor de cultura de Ponta Porã? Tipo, quais são as iniciativas que tem aqui em Ponta Porã e que a gente tem visto atualmente, etc. Legal. O importante desse momento de comunicação é utilizar essas ferramentas, entre elas o podcast, que hoje é o que tem um alcance interessante, né, e que é o atual momento da comunicação também, uma das ferramentas, né, entender a política pública de cultura. Então, vamos deter falando da política pública que a gente exerce quanto gerente de cultura, que é justamente entender o cenário Porque, primeiro, a princípio, nós tivemos agora recentemente um fórum da juventude, e uma das falas que eu sempre procuro levar aos jovens, aos adolescentes, é entender o que é cultura. Primeiro ponto. Enquanto servidor público, enquanto gestor público. Entender que cultura é aquela integração de costumes, hábitos, tradições, linguagens e que formam uma identidade de um povo, de uma comunidade. E enquanto servidor público, enquanto gestor público, você procura entender esse funcionamento da sociedade para que você possa aí sim entender as várias linguagens artísticas existentes no município. No nosso caso aqui, temos um município que é fronteira seca com outro país, e que é uma integração constante, de fluxo constante, não é uma ponte, nós temos muito mais coisas que nos aproximam, nos integram do que nos separam. E por conta disso, é importante que o gestor público, qual que é a função na sua gerência de cultura, eu procuro fazer isso ao longo dos anos, eu estou há cerca de 15 anos à frente da pasta de gerência de cultura, em gestões diferentes. Eu procuro buscar entender as várias costumes, hábitos, tradições que integram essas duas comunidades e, ao mesmo tempo, procurar entender qual é o cenário de produção que nós temos tido. Seja ela nas várias linguagens artísticas. Então, é artesanato, é artes plásticas, é música, é literatura. Você procurar entender, e mediante entender o que está sendo produzido, quem são os nossos personagens, quem são os nossos artistas, quem está produzindo, quem são os grupos, quem são as associações, são os coletivos, você também buscar parcerias com instituições que também, de alguma forma, vêm fomentando a arte, cultura e, ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa identidade cultural. E aí é que surge, claro, essas parcerias, como é o caso do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que é uma instituição que, como disse a Carol, desde 2016 vem promovendo o Festival de Arte e Cultura, e que o município, na sua visão de política pública de cultura, entende que é importante estar integrado, né? Então, essa função é identificar. Paralelo a isso, o município, a gerência, ela tem a incumbência de estar acompanhando alguns projetos que são desenvolvidos pelo município. No caso, por exemplo, hoje o município conta com um espaço físico, que é a antiga estação ferroviária, que por si só já é um aparelho cultural, porque é um prédio antigo, que é preservação da nossa memória, história de um bem material, que é a antiga estação ferroviária. Éder, tem uma bolsa que está tendo para os alunos, estudantes, músicos lá. Isso, e aí dentro desse espaço físico existem alguns projetos, tanto esportivo quanto cultural. No cultural, nós estamos desenvolvendo ali a dança, o espaço de salvaguarda de documentos históricos, que é a preservação da história e memória, já preparando material para ser um setor de triagem, vamos utilizar assim, para o Castelinho, que vem o Museu de História e Fronteira, que deve ser
sem ter até o ano que vem. Sim. Né? Aí tem do Artes Plásticas, que é por meio do projeto belíssimo, lindíssimo, que é o Amor em Todas as Cores, né? Que atende aí, alunos especiais, né? E também alunos da melhor idade, do programa Conviver. E aí vem um programa de Música Sem Fronteira, que hoje a atual gestão municipal aderiu ao programa Música Sem Fronteira, que é um projeto que é desenvolvido pelo município, terceirizado por esse programa, Música Sem Fronteira, que desenvolve os projetos de música, percussão, instrumentos de sopro, que resulta na banda IBC. Sim, que é bem forte aqui. Na orquestra, que já é uma tradicional, que se tornou orquestra, e delas tem trabalhos paralelos, né? Sim. Que é o Jazz Saxon na Station, né? Que é lá, e mais o olfato. E, por meio disso, a política pública, através dessas ações, o que vai ocorrendo? Vai surgindo demandas, que aí vem a pergunta do professor Vinícius, né? Essas demandas como manter alguns desses talentos da música, sendo que eles já estão chegando num período de idade para o mercado de trabalho. Então, a atual gestão municipal pensou em contemplá-los com uma bolsa, né, que foi agora aprovado, o prefeito criou a lei, né, já foi aprovado pela Câmara, né, para que esses alunos pudessem ter uma ajuda de custo para que pudessem continuar exercendo essa função, exercendo essa arte, né, e ao mesmo tempo aprimorando o seu talento. Então, é muito amplo o trabalho da gestão pública de cultura, mas sempre procurando, acima de tudo, ver o cenário que é o município. Né? E aí sim você vê onde precisa ser investido, como precisa ser, e essa construção como vem sendo feita. Sim. Né? Seria mais ou menos essa atuação nossa ali. Entendendo sempre a realidade da nossa cidade, né? Isso. A questão do contexto, a fronteira, né? A história, né? Os seus personagens, né? As linguagens. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem um mapeamento cultural, né? O mapeamento cultural, a gente lança um link para conhecer onde os artistas eles vão lá, as instituições podem ir lá se inscrever no link para você nos chegar essas informações de quantos músicos nós temos, quantos artistas plásticos nós temos. E aí você identifica, por exemplo, que a arte cênica é um dos setores que o município precisa ter um olhar que ainda a produção ainda é escassa. Escassa. Não existe assim. Bem tímida. É bem tímida, né? As outras áreas você consegue ver um avanço nessas áreas. Então, esse mapeamento nos ajuda a construir o que seriam as demandas para as políticas públicas, né? Sim. E assim que nós vamos, a função do gestor de cultura, e é isso que é importante, por isso que eu iniciei a fala falando de como entender a cultura primeiramente, o conceito de cultura. Porque muitas vezes o jovem, o adolescente, ele pensa que cultura você vai num programa às vezes de jornal, quando faz uma entrevista, não, Ponta Porã, principalmente cidade interior, né? Você vê entrevista, não tem cultura, porque a pessoa está no subimaginário dele que cultura é evento. É também. Mas o evento é uma produção de entretenimento, é uma produção do que vem. Né? O evento cultura é uma pequena toda parte. a cidade ela tem a cultura dela. Né? Então isso tudo me chamou muita atenção, professor Vinícius Carol, quando eu via, quando os jovens davam essa resposta em entrevistas, ou mesmo em programa político, quando eu falava, não tem cultura. O município pode ser menor, ele tem cultura. Por quê? Porque ele tem algum costume, algum hábito, alguma tradição que forma a identidade dele. Isso é a conexão, é a formação. Porque às vezes no imaginário das pessoas é diversão, aí falta o quê? Precisa melhorar os aparelhos culturais? Precisa maior número de projetos culturais, artísticos? Não é que falte a cultura, falta a valorização dessa cultura, né? Falta, na verdade, talvez um incentivo, um maior incentivo às atuações das artes, das linguagens que são feitas, né? E aí tudo isso o poder público ele vai avaliando, ele vai vendo como está o cenário, né? Sim. Hoje, por exemplo, lá em 2017, comecei um trabalho junto com o pessoal da arte urbana, que era algo bem ímpar, assim, cada um trabalhando no seu canto. A gente foi com um trabalho de comunicação, de convencimento, para ir se integrando às artes. Hoje é algo que está se consolidando. Mas entende? É um processo de formação. É como é a educação, né? Um exemplo bem claro disso, para complementar a fala do Éder, é justamente a premiação que eu comentei das meninas, né? Que ele estava falando ali, e eu estou lembrando do processo, do trabalho que elas fizeram. Era justamente as plantas medicinais utilizadas na cultura do tereré.
Então, que para nós aqui é tão trivial, tomar tereré, né? E usar as plantas medicinais parece uma coisa tão comum, não é cultural? É Sim. muito cultural. Tanto é que o trabalho delas rendeu premiações na Recifron, elas levaram quase todas. Aí depois elas foram para a Febrace, elas foram para Petrojillo, lá no Peru, e lá elas foram, assim, nossa, elogiadas, né, por uma cultura aqui do interior, aqui da nossa região de fronteira. Fora que às vezes a forma Ganharam que a gente outra encara isso. credencial para a Colômbia, ou seja, então, assim, às vezes o olhar do outro lá é bem diferente do nosso aqui, né, que acaba tendo aquilo como algo dado, né, tão comum, e é a nossa cultura. É isso que movimenta a nossa arte e cultura da cidade, né? Sim, querendo ou não, o tereré que você citou é uma das coisas mais fortes que tem aqui, né? Sim. Claro, tem em outros lugares também, só que da forma que a gente toma o tereré aqui, querendo ou não, é um pouco mais fechado, né? Sim, e não, por que não levar isso para fora, né? Sim. Para os outros conhecerem. Pior que o trabalho delas parece ter sido bem interessante mesmo. Oi. Uma coisa com relação, tipo assim, vocês citaram parcerias entre o campus, entre esse setor de cultura do município. Então, que parcerias são essas que a gente tem atualmente e como é que elas são? Eu vou iniciar falando, se me permita, eu ia dizer justamente, festival como esse do Arte e Cultura, que vem hoje integrado com o FICA, são fundamental para o entendimento e a consolidação do que nós estamos falando aqui. É justamente onde você consegue o que nós chamamos, levar até a população que não entende ainda um pouco dessa, como é construído, né? Entender de forma o conceito da arte, né? Por meio desses eventos que acabam aproximando a produção cultural do município com a sua população, a comunidade passar a entender como é. Por isso que é de fundamental importância eventos como o Festival de Arte e Cultura, o FICA, o Festival Etnocultural, que ocorre em junho, né? E por conta disso é que essas parcerias são fundamentais, porque o poder público, quando algum espaço não conseguiu ainda alcançar, as parcerias possibilitam que a gente consiga ter um maior alcance, né? Um maior volume de ações dentro dessas parcerias. Agora, o Instituto Federal, especificamente o Conta Para, eu falo com muita tranquilidade, assim, porque é uma instituição que tem nos apoiado muito, muito, muito mesmo para fortalecer essa questão da arte e cultura. Eu acho que hoje o FMS tem produzido muito trabalho em favor de ações culturais, artísticas, que possibilita que o poder público veja neles uma ferramenta, um instituto como capaz, né, um organismo de alcançar muitas vezes onde nós não conseguimos. Você pega o Instituto Federal, por exemplo, está localizado numa região mais periférica do município, que é Santa Puitã. E se você observar a mudança do desenvolvimento, professor e demais, o desenvolvimento social já é significativo. Né? Muita gente morando para cá, muita gente criou-se vida, o que nós chamamos de cultura viva, né? Passou a ter movimento ao seu redor, onde era um distrito que não tinha tanto, né? E hoje nós temos, além do festival, começou em 2016 com o Festival de Arte e Cultura, mas na área cultural nós tivemos recentemente o Festival Cinema, né? Um país chamado Fronteira, que nós tivemos total apoio do Instituto Federal. Acho que o Instituto foi um dos grandes parceiros nossos nesse festival, participando constantemente e fechando com chave de ouro, né? Sim, com a produção de alunos aqui do Instituto com os curtas, né? É parceiro no Fronteira Criativa constantemente, né? Por conta até de atrações culturais, de música. Então, assim, assim do que nós podemos edificar como eventos pontuais, assim, mas outros vão ocorrendo, né? Sim, eu vejo também que o pessoal aqui do IF, os alunos principalmente, são bem animados. Pelo menos tem alguns bem animados com a ideia de mexer mais com arte, com a cultura, com várias áreas da arte no geral. Eu acho isso bem legal. Tanto os projetos que o Vinícius traz, a gente vê que é uma variedade enorme de alunos, tanto que alguns gostam mais de música, outros fazem curtas, fazem mais vídeos, outros vão mexer mais com desenho. Mas é legal que aqui a gente trabalha todas essas áreas no geral e todo mundo consegue ter um ponto de vista um pouco melhor disso, né? Querendo ou não, ajuda muito na própria cultura da cidade. Esse conhecimento que o IF traz, muitas vezes, que os alunos vêm atrás aqui dentro do IF. Com relação às parcerias assim, que a gente tem aqui dentro do IF, vocês acham que essas parcerias elas são frutíferas para o município no geral?
que elas ajudam a gente, que nem eu tava falando agora aqui do meu ponto de vista. Os próprios alunos do IF, eu vejo essa diferença, né? Com alguns alunos de dentro e de fora do IF, essa valorização diferente desses aspectos. Deixa eu só falar um ponto sobre isso. A gente teve o nosso um país chamado Fronteira, Festival de Cinema, né? Se não fosse esse festival de cinema, que é uma parceria, né, com a prefeitura, os curtas que os alunos produziram nas disciplinas de arte ficariam aqui, né? Eles ficariam dentro desse contexto aqui, somente os alunos da turma ou de outras turmas veriam, né? E quando a gente tem essa parceria, a gente leva para fora, que isso é a extensão, né? Aquilo que a gente produz aqui dentro do IF, né, traz de fora para dentro também o conhecimento, né? Então essa interação entre as instituições é o que é a extensão, e a gente tem feito bastante isso. E no seu caso mesmo, Bia, você da banda Neblina, a Bia também é bolsista aqui do IF, cantora. Essas parcerias institucionais são muito legais, muito importantes e motivam os alunos a continuar. Então a gente fez uma apresentação lá na Uninorte. Foi né? bem legal. Uma parceria que está se formando. Exatamente. Então, com certeza você gostou. Né? Sem dúvidas. De não apresentar só aqui dentro, de conhecer gente nova, de levar aquilo que você está treina toda semana, às vezes todo dia, para criar um produto bacana. Né? Então, isso aconteceu com a Uninorte e vai acontecer também aí com o FICA, né? Essa possibilidade dos alunos aqui do IF mostrarem o que estão produzindo, né? Os desenhos, as músicas, os curtas. Acho que complementando essa ideia da parceria, né? Vou falar um pouquinho mais lá dos primórdios, como tudo começou, né? Lembra lá em 2016? Veio a proposta para a gente submeter esse projeto, né? Pelo IF. E aí a gente começou a pensar como atender, né, o objetivo maior desse projeto enquanto extensão. Então, como bem disse já o Vinícius, né, quando se trata de extensão, você tem que sair fora dos portões da instituição e agregar, né, trazer a comunidade aqui e fazer essa troca. Chamar essa atenção, né? Sim, claro. Então, por isso já se chama extensão. Então, você vai estender a toda a comunidade. Então, foi aí que a gente, né, conversou com o Éder na época, que já faz 15 anos, né, Éder, nessa questão. Então, falou, vamos lá, conversar com o Éder, porque a gente precisa dessa ajuda justamente para poder levar isso fora dos portões do IF. Até porque há 9 anos atrás, 10 anos atrás, a gente ainda estava gatinhando com muitas coisas, né? O que hoje é o IF, né, tem toda uma trajetória. Então, essa parceria foi fundamental para a gente ter contato com as escolas, para a gente poder entrar em outras instituições ali e falar, olha, vamos participar desse projeto, vamos descobrir os novos talentos, né? Porque a proposta lá no início era um pouquinho diferente do que acontece hoje. Mas a gente queria não só mostrar os talentos de dentro do IF, mas os talentos que estavam nas outras instituições escolares a princípio. Então a gente foi lá e tentou fazer essas inscrições a partir das diferentes linguagens, teatro, pintura, música, enfim. E a gente fez da melhor maneira possível, como foi possível na época, né? Então essa parceria já foi importante desde o início e ela é até hoje, né? Porque a gente não faz nada sozinho, principalmente numa proporção como essa, né? Quando você atende o município. Então a gente pensar no município já é algo muito grande, né? E graças a Deus deu sempre muito certo e a FMS cresceu junto com a prefeitura nesse sentido, né? Que hoje já tem FICA, já tem outros eventos que vem acontecendo. Também aconteceu aquela vez aquele festival das Nações, Festa das Nações. Também ocorreu a Festa das Nações. Foi ali também junto. O aniversário né? da cidade ali, né? Isso, então a gente vai criando movimentos e oportunidades para que essas pessoas, né, tenham, assim, olha, me enxergo nesse momento aqui, eu consigo participar disso porque eu consigo fazer isso. Então você tem que ter esse leque de opções, né? Precisa ter. E aí a gente está ali trabalhando para que isso aconteça, né? Sim. Isso enquanto gestor público, e eu entendo que a parceria ela agregou demais. A parceria com o Instituto Federal, ela agrega porque justamente você acaba fazendo um plus a mais, você acaba alcançando, tendo uma perna a mais, para muitas vezes que você não conseguiria, né? E você consegue ver, isso foi muito certeiro, né? Você consegue ver potenciais produtores culturais, artistas, futuramente, que às vezes não têm uma visibilidade. E que muitas vezes nós não conseguimos ver também, porque
são tantas coisas ocorrendo em tantos lugares no município, né? Então, você estar perto das instituições é fundamental. E é claro que a gente tem tudo isso também porque existe uma gestão que entende a necessidade, né, disso, né? Então, hoje o prefeito Eduardo Campos, ele vê como uma importância de você estar buscando essas parcerias com essas instituições para que o município, a população do município possa também ser alcançada, né? Porque todas essas ações, elas são de entradas gratuitas, você tem acesso por exemplo, a ver um show da Neblina, você tem acesso a ver um curta, você tem acesso a um diálogo literário, você tem acesso a ver dança, né? A conhecer os educadores também, né? A trocar uma ideia, a conhecer como é o Instituto. De repente, pessoas que achavam que era inimaginável fazer cursar, acaba vendo realidade, porque, por incrível que pareça, às vezes o morador lá do outro lado da cidade, ele nem sabe como é esse universo, que mundo é esse, né? Eu entrando por aqui, tá falando com uma servidora, eu falei, isso aqui é um mundo, né? É um mundo ocorrendo diferente. Então é fundamental, sim. E é incrível, né? Tem de tudo, tem robótica, tem a cultura, né? Tem a parte do agro, né? Então é realmente um universo muito diversificado. Muito diversificado. Lembrando que nós temos um festival de arte e cultura, eu sei que tem um ciência que é o Cifrão, teve agora. O Cifrão era um evento assim. Também já se consolidou bastante. Se consolidou, né? Alcançou muita gente já. Acho que contribuiu muito para a área de pesquisa. Então, assim, essas parcerias são fundamentais para o município avançar na área de conhecimento, pesquisa, arte, valorização da cultura, do senso de pertencimento. Então, isso é muito bacana. Agora, uma fala que eu gostaria para não deixar passar, quando é dito, né, que aqui as coisas acontecem e um aluno faz isso, depende muito também de uma gestão, né? Quando você vê um professor que ele tem interesse em trazer um projeto, porque a cultura, quando ela é viva, você observa que ela é viva a partir do momento que consegue despertar interesse, né? Você consegue fazer com que os alunos participem das várias linguagens existentes, então você consegue ver que é uma cultura viva, ou seja, é uma ação dinâmica, né? Então isso é muito importante. Parabéns à gestão aí. Sim, a gente estava falando disso esses dias, acho que foi ontem, porque a gente tava comentando com os amigos sobre essa questão de a gente ficar muito tempo no IF, né? Porque, estuda em um horário, faz projeto em outro, tananã. E aí, a gente tava falando um pouquinho de fora, e aí a gente chegou a comentar, a gente falou, mas eu moro no IF, visita minha casa. Aí olharam pra gente e falaram, mas também no IF tem tudo. A gente olhou e falou, no IF não falta nada, porque é projeto, a gente vem pra cá em uma hora, passa o dia inteiro aqui, tem tudo aqui que a gente precisar, a gente fala com todo mundo. E o ânimo de todo mundo aqui é muito bom. Isso é muito legal também, porque querendo ou não, a gente entra aqui muito animado. Eu entrei esse ano no IF, né? Então, querendo ou não, é isso. A gente entra aqui muito animado. Primeiro ano do ensino médio. A gente quer abraçar o mundo com as pernas. E aí a gente tá, tipo, nossa, que incrível os projetos. E os professores são mais animados que a gente. Aí eu fico, gente, se eu já tô animada e os professores estão mais animados que eu, como é que vai dar errado? E aí chega... Exato, tem tudo pra dar certo. E aí os projetos são muito legais e o Audiciantes são de diversas áreas. Isso é algo muito interessante dentro do IF. Que é porque quem vê, né, pensa que é tipo assim, informática, agricultura e parou aí por aí. Que não se juntam os dois, que a gente não faz um projeto de algo separado, sendo que a gente tem... Sim, multidisciplinar. A gente junta as disciplinas, a gente junta os próprios técnicos. Dentro da agricultura, muitas vezes a gente põe a informática em muita coisa, tem muitos projetos que unem os dois. Fora que qualquer aluno pode participar de projetos independente do curso que faz, né? E há 2 semanas teve uma simulação da ONU aqui. É verdade. Que é um projeto de alunos. E iniciativa de alunos aí, os caras organizaram uma simulação da ONU. Sim, que por sinal foi do Conecta Estudante. O Conecta Estudante, no caso, ele é um projeto criado por 2 alunos aqui do campus. Eu faço parte do projeto, não fui eu que criei, mas eu faço parte. Criado por 2 alunos aqui no campus, com a ajuda de alguns professores, claro. E aqui dentro a gente basicamente criou esse projeto com o objetivo de conectar os estudantes com informação. Foi basicamente isso, com essa questão de que muita gente, fizeram uma pesquisa antes de muita gente do campus, não sabia ou não conseguia informações com relação ao campus e com relação às coisas de fora.
Então, Olimpíadas, bolsas, editais. Porque é muita coisa. Sim, é muita coisa ao mesmo tempo. E, querendo ou não, às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa e ela não sabe que tem outra, ela fica, nossa, devia ter feito isso. Então, a gente vem com essa questão de divulgar. E aí foi aumentando. Aí a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso YouTube, a gente tem nosso TikTok, tem coisa no WhatsApp. E aí o Conecta Estudante tem o Conectando também, que é um quadro no Instagram que a gente traz experimentos científicos, curiosidades, etc. Dentro do Conectando tem o Conecta Cash, que é o nosso podcast, que é o que você foi convidado a participar aqui. E dentro do Conecta Estudante, que é o projeto, a gente fez o evento, que é a FROM-1, que é a Fronteira Model United Nations, que é a simulação da ONU focada em temas fronteiriços. Que a gente teve muito apoio, inclusive, do campus, apoio monetário, apoio tanto com o local, a gente fez a simulação aqui dentro do campus. Aí foi um dia incrível, foram 2 dias de evento no total. Aí foi uma simulação da ONU com temas mais voltados a essa questão de fronteira. Tanto que teve um comitê fictício que focava literalmente só era o de defesa e segurança do Mercosul. Que aí tinha os países mais do Mercosul, que a gente tratou mais com relação a isso. Então, no geral, eu gosto disso também, que o IF dá muita abertura para os alunos. Porque, querendo ou não, foi uma ideia que os alunos tiveram esse projeto e que, com a ajuda de professores que estavam tão animados quanto eles, colocaram em prática e Conecta em tão pouco tempo, porque foi criado esse ano, em tão pouco tempo já está do tamanho que está e tem um potencial para continuar só aumentando. Com certeza. Parabenizar a gestão, porque você sente, né, você tem a estrutura física, né, os espaços que possibilitam, a experiência que os alunos estão tendo aqui, por exemplo, na área de comunicação, de fazer produção, né, de conseguir pensar tudo isso que a nossa apresentadora que a Bia nos trouxe, né, nos trouxe essa mediadora, né, nos trouxe essas informações do Conecta. Olha o link de possibilidades de formação cidadã, né? Então isso acaba tendo toda uma estrutura de uma instituição que ela é viva, que ela está... Não adianta só uma estrutura, né? Às vezes você tem uma estrutura física, mas que ela não tem essa dinamicidade, né? Aí eu cito mais uma vez uma frase do Renato Russo, da Legião Urbana, quando ele estava em Brasília, que os caras falavam que precisam fazer rock em Brasília, e a tinha a universidade, né? O UNB, né? Você tinha ali, Brasília ainda era nos anos 70, começo de 80, ele fala justamente, eu vim trazer a poesia em meio concreto. É isso. Né? Então, você não adianta você ter estrutura se você não tem a poesia. Sim. E a poesia o que é? É você conseguir dar vida nas várias áreas que podem ser tocadas, né? Eu acho super tranquilamente. Sim. Fora que, tipo assim, ele citou a questão de eu explicar do Conecta. Só dentro do Conecta parece algo pequeno, só que são muitas diretorias, só no Conectando, só o podcast, a gravação, a edição. Então, querendo ou não, a gente trabalha muitas áreas em um projeto só, muitas vezes. E isso é algo muito legal, que os alunos, eles encontram um lugar que eles se acham e começa a destrinchar. Muito conhecimento, né? Uhum. Fora que a gente adquire muito, exato. Tem muita questão com isso de pesquisa, por exemplo. Às vezes o pessoal que entra em projetos, eu já entrei em alguns projetos sem saber nada. Aí você chega ali e você tem que correr atrás, porque ninguém vai fazer nada por você, né? Claro, você tem um apoio, um suporte total, só que ainda assim, você tem uma independência que você tem que ir atrás, e o IF dá esse suporte até mesmo para você ir atrás. Querendo ou não, se você precisa fazer uma pesquisa, tem laboratórios, tem a biblioteca com computador, com livros, etc. Então, querendo ou não, a gente tem um suporte muito bom, uma estrutura muito boa, né, pra gente conseguir realizar tudo isso no geral. Eu não achava uma grata surpresa os doc. Grata surpresa pela qualidade da produção. E o festival não poderia ter acabado em melhor momento do que com aquela produção, né? Então, foi uma surpresa, a Marnete, o pessoal que estava na produção, falou assim, cara, era tudo que nós queríamos, né? Fechar naquele formato, com uma produção de qualidade, né? Um enredo rápido, curto, fazendo que chamou a atenção, né? Que deu e a festa da molecada. Então, assim, de integrar e como disse o professor Vinícius, né? De integrar, onde você consegue conhecer um cara que simplesmente trabalha com Lázaro Ramos, né? Você conseguir uma cineasta premiada, que é a Marinette, você conhecer pessoas que estão também na área do audiovisual produzindo algum projeto. Então, se ficasse só no campus, né, professor, você não conseguiria ter essa abrangência, né? E para nós, ao mesmo tempo, também, se não viéssemos até o campo pedir parceria, não teríamos acesso a essa produção.
É reconhecimento nome e de visibilidade, qualidade, né? né? São duas coisas ali que aconteceu, porque para os alunos foi muito bom, né? Ter essa visibilidade do trabalho. E lá, como resultado, o reconhecimento do que eles fizeram, né? Que assim, aqueles meninos que ganharam ali falaram, nossa, nunca imaginei fazer um trabalho e virar nisso, né? Esse resultado todo. Ah, ficou fantástico. Querendo ou não, é uma ajuda mútua, né? Sim, com certeza. Eu acho que para terminar de tratar um pouco sobre essa questão mais de cultura, o que vocês acham que proporcionar essa questão da cultura, o que a cultura pode proporcionar para a população no geral, mas dando um pouco mais de foco, claro, aos adolescentes, aos jovens hoje em dia, com o ponto de vista que a gente pode ter por meio de projetos, por meio da própria iniciativa do festival, por exemplo. Eu gosto muito de uma frase que o Éder disse, que a gente tinha que priorizar a formação dos nossos apreciadores de cultura, né? E aonde que é esse foco da formação? São os adolescentes, são as crianças, os adolescentes, porque é ali que você começa, então, a ensinar. Então, como educadores, a gente está, acho que, cumprindo essa parte, né? Trazendo essas informações, essas oportunidades e formando essas pessoas que são os apreciadores e que promove a cultura, né? Porque aí a gente tem os artistas, temos os cantores, temos os pintores, né? Temos os desenhistas, temos os atores. E como que a gente descobre isso? Trazendo as oportunidades, né? Bom, tem uma questão, sabe, que é particular aqui de Ponta Porã, é o desfile de 7 de setembro. Aqui é uma coisa, assim, intensa, né? E... Sempre foi. Exatamente, isso que eu falo, sempre foi. Eu desfilava desde pequena, desfilei esse ano também. Pois é, onde eu estava antes de vir, eu estava lá no Mato Grosso. Não era assim, né? Acho que tem uma coisa de ser fronteira também aqui que tem isso. E lá a gente tinha uma fanfarra. Só que é como se a gente fosse uma das únicas escolas que tinham os instrumentos de fanfarra e desfilava e tal. E aqui não tinha uma fanfarra. Aí a gente começou a perceber que os alunos, assim, não era a gente, os professores, a gestão que percebia assim que queria que o IF desfilasse. Eram os alunos que queriam desfilar. Não era a gente falando, não, a gente tem que desfilar. Não, é os alunos que querem desfilar bonito, se organizar e tudo mais. Então partia, assim, dos próprios alunos uma espécie de uma organização, uma vontade, e iam atrás dos adereços, das vestimentas, e entendendo essa vontade desses alunos, a gente foi atrás e comprou os instrumentos de fanfarra, né? No ano que vem a gente vai ter a fanfarra aqui no IF, a gente vai começar a treinar ainda nesse ano para a gente desfilar. Então, nesse ponto assim da importância, veja, é uma coisa que já está no aluno. Não foi incentivado aqui, é uma coisa que está posto, né? Então, nosso papel é incentivar, continuar promovendo que os alunos tenham esse espaço de expressão dos seus sentimentos, expressão das suas vontades, do seu intelecto. E isso está dentro da disciplina de arte, também está dentro dos projetos, né? A gente vive hoje num mundo que tem a questão da inteligência artificial, que hoje cria muitas coisas, na verdade ela copia muitas coisas através de plágio, né? E ela faz gráficos até que parecem pinturas, parecem fotografias, são gráficos computacionais, né? E acaba sendo mais necessário ainda que os alunos tenham esse espaço para expressar suas vontades, né? De querer tocar uma fanfarra, de querer desfilar no 7 de setembro, que eu represento a minha cultura assim. E eu vou lá no 7 de setembro, vestido assim, vou acordar cedo, né? Porque eu quero, porque isso me representa. Então, assim, eu vejo nessa importância dessas ações, desses eventos culturais, isso, né? E a gente tem no festival, né, várias pequenas ações, né? Vai ter declamação de poesia, que é a turminha que está se desenvolvendo nisso, está escrevendo, já está há vários meses estudando, foram agora na Bienal do Livro, para conhecer escritores, poetas,
né? Foi uma experiência muito rica para eles também. Então o IF tem oferecido isso, graças, é claro, à gestão, né? Tanto aqui no campus quanto na reitoria, que está acreditando nesse potencial aqui no campus de Ponta Porã e oferecendo, né, os recursos. Por exemplo, para a gente comprar uma fanfarra ou para a gente conseguir levar os alunos lá na Bienal, porque não é de graça, né? Nada disso é de graça. Hoje você recebe uma bolsa, né, para você poder cantar, né, para você estudar canto, para você se apresentar com a banda, para você estar lá no laboratório de humanidades, estudar música, né? Então essas são as possibilidades que são oferecidas. Eu acho que esse é o valor, assim, para a turma da sua idade, é de ter essas experiências, né? Eu sempre falo essa história. Teve uma professora minha de inglês que fez um trabalhinho, e esse trabalhinho era cantar uma música em inglês. Aí eu fui lá e fiz uma bandinha. A gente tocou uma música do U2, né? E eu não me esqueço disso nunca mais, né? Então, assim, eu vejo se a gente conseguir oferecer pelo menos essas memórias, né, para os alunos, né, já está valendo, né? Que ele vai se formando enquanto cidadão, caráter, né, pronto para atuar aí na sociedade. O melhor é que você citando essa questão da questão da bolsa, né? Realmente, eu ganhei bolsa pra cantar e eu fico brincando com os meus amigos aqui dentro do IF que o meu trabalho é muito fácil. Porque atualmente eu recebo R$300 de bolsa. E aí eles estavam brincando que, eu tava no laboratório resolvendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu tava ensaiando. Bem, você não cansa de ensaiar? Eu não canso. Eu gosto de cantar, eu gosto da minha arte, eu gosto do que eu faço. E aí, tipo, eu recebo pra fazer o que eu gosto. Então, querendo ou não é nem cansativo. A gente eu estudo isso em casa, fora de casa, no IF, dentro do IF. Fora do IF, no caso. E, querendo ou não, acaba não sendo algo cansativo, né? Recebendo, Exatamente, estaria do mesmo jeito. Então, tipo assim, são oportunidades que a gente não teria em qualquer lugar, né? E são oportunidades que, querendo ou não, são muito valiosas. Porque, igual o professor disse, tem coisas que a gente nunca vai esquecer. Porque eu duvido que eu vá sair do ensino médio e esquecer aqui de tudo que eu fiz no IF. Porque se no primeiro ano eu já tenho feito tanta coisa, quem dirá nos próximos 2? E trazendo, acho que essa questão da pergunta, né, da cultura para o adolescente, para o jovem, a gente iniciou falando do contexto que é cultura, né, para poder minimamente, a gente partir do princípio do que nós queremos chegar, né, e hoje, principalmente adolescente e jovem, com tanta informação que chega, com tanta, você poder decodificar tudo isso, decifrar, a gente fez linguística, você pegar os signos, o que está chegando, e ter a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, é muito complicado para um país também que esteve na Bienal agora, né, escreveu tão pouco, né? Mas, acho que o professor ele foi assim, muito feliz na fala dele, exemplificando a banda, para vir nessa questão da cultura. Uma das questões que eu acho é o adolescente, o jovem, aí é claro, isso trouxe uma experiência educacional, a Carol também, né? E é importante unir isso, em que sentido? Primeiro, entender em que espaço você está, o que você é, em que chão você está pisando. Eu sou de fronteira, né? Minha realidade é essa, meus artistas são esses, os meus educadores são esses. E hoje você valorizar esse espaço e a partir disso você entendendo a importância de você ter uma identidade cultural. Porque é o que te faz cidadão, o que te faz uma identidade mesmo, né? E quando o professor exemplifica essa questão da fanfarra, porque é uma coisa muito nossa, né? É uma coisa muito nossa isso aí. Tanto do nosso lado brasileiro da fronteira, quanto do lado paraguaio da fronteira. A questão dos desfiles cívicos, né? O orgulho de você vestir a uniforme da escola, da instituição, né? Da escola Joaquim Murtinho, Marques, que eram as tradicionais, né? Mendes, São José, que depois vieram outras instituições. Hoje tem o Instituto Federal, que já vai ter a fanfarra. É o quê? É o senso de pertencimento. Então, uma das coisas que eu digo muito, onde eu tenho oportunidade como essa aqui, de falar com os adolescentes, com os jovens, é você se entender, você procurar entender onde você está pisando, não deixar jamais, você citou o IA, você deixar jamais escutar as memórias vivas que ainda estão. Sim. O senhor, o professor, o educador, né, para que dentro desse
emaranhado de informações e da efervescência juvenil que nós já fomos, né? Você conseguir equilibrar e entender a importância da cultura para a sua vida. Que é você entender as linguagens, aí eu venho para a fala da Carol, que é você entender as várias linguagens existentes. O que é da artes plásticas, o que ela quer falar, o que a música quer dizer, o que é uma rede de entretenimento, o que é uma rede conceitual, o que é um show, um evento de grande popular e mais estético, né, professor? Então, tudo isso são informações que o jovem, o adolescente, ele vai passando a ter a partir do momento que valoriza o conhecimento que estão passando a ele, as experiências vivenciando num campus como esse aqui, né? E que hoje as escolas, boa parte, têm acesso a algumas coisas muito interessantes. Eu tenho visitado escolas do município, estadual, que tem muita efervescência e que a gente acredita no potencial de sair boas coisas, né? Dessa produção toda, né? Então, a cultura, ela tem uma importância. Nós falamos agora há pouco a respeito de algo, né, professor Fore, essa questão das pessoas, eu digo que a cultura, ela é tão importante, nós precisamos entender enquanto gestores, enquanto cidadão, que a cultura, ela é tão importante quanto é a saúde, a educação, eu digo setores, né? Desenvolvimento, produção, porque ela forma o cidadão, e o cidadão vai conseguir entender a partir do momento que ele tem uma identidade cultural firmada, senão não vai entender nada do que está funcionando. Então e isso deve começar nessas formações, ela precisa... Acho que aí até é válido falar, né, do porquê que o nosso festival, trazendo agora para o nosso contexto, por que é Festival de Arte e Cultura da Fronteira? Sim. Né? Porque o projeto em si ele é Festival de Arte e Cultura, esse é o IFMS. Mas desde a primeira edição a gente fez questão de trazer esse nome, Festival de Arte e Cultura da Fronteira. Então por isso ele é o FACFRON. Já tínhamos o FESFRON, que era a Feira de Ciências, né, da Fronteira. E aí falou assim, vamos continuar a nossa identidade colocando a fronteira novamente em evidência, né? Sim. Por um tempo ela saiu de cena e agora, ainda bem, o Vinícius trouxe de volta essa questão da FACFRON, que é o Festival de Arte e Cultura da Fronteira, porque é algo que faz a diferença, né? Tudo isso que o Walter já veio falando, né? Então, para a gente fechar essa questão da ideia do porquê o Festival de Arte e Cultura da Fronteira, é porque desde o início a gente entende que isso é um ponto relevante e importante para nós aqui, né? Na nossa região. Se lá em Corumbá, se lá em Campo Grande, se lá em Coxim acontece de outra forma, aí é a identidade deles. Então a gente precisa focar na nossa identidade de como ela é, como ela deve ser construída. Fora que vocês citaram com relação à inteligência artificial e também com relação a esse excesso de informação que a gente recebe hoje em dia, né? Porque muitas vezes, pelo simples fato da gente receber muita informação de dentro da cidade, do país, de fora também, acaba que aos poucos vai perdendo essa cultura. Principalmente porque muitas vezes a tecnologia que vem com o objetivo de ajudar acaba atrapalhando dependendo do uso que você faz. Então muitas vezes a gente acaba perdendo essa identidade, muitas vezes visual, essa identidade cultural no geral como um todo, por conta desse excesso de informação, por conta de não saber conciliar ou decidir comparar muito e valorizar não tanto. Porque querendo ou não, a gente tem muitas coisas aqui que muitas vezes muitos jovens em si acabam não valorizando e não vendo o que podem fazer. E a gente percebe isso quando a gente vê jovens que valorizam e vão atrás disso. Porque a gente vê coisas acontecendo aqui, eventos que a gente faz, coisas que os jovens vão atrás aqui dentro, que a gente fica impressionado, que a gente mesmo, às vezes nós mesmos que estamos no campus, que estamos em ponta, a gente não acredita que a gente poderia fazer aquilo. E a gente às vezes acaba vendo um evento, fazendo algo que é muito maior do que parece pra gente. E gera essa questão dessa valorização, dessa necessidade dessa valorização, né? Por conta que esse excesso de informação muitas vezes e a forma que usam, por exemplo, a inteligência artificial, que o professor falou, acaba perdendo muitas coisas, muitos detalhes ricos que a gente tem hoje em dia, que acaba o pessoal não dando tanto valor quanto deveria a algum festival, algum tipo de arte, tipo de desenho, tipo de música. Às vezes acaba se perdendo um pouco, né, nisso. Ainda trazendo essa ideia de identidade, né, como o Vinícius falou, de como que ele começou com a questão de dele ir para a arte, né? Foi isso, né? A questão de você fazer esse trabalho na área de inglês. Aí, vou comentar como que eu entrei nessa questão da arte. Porque, assim, eu sou professora de letras, né? Eu sou professora de português. Como assim? A literatura é uma arte? É. Sim, sem dúvida, né? Com certeza. Já começa por aí, já é uma arte. Por aí. Mas antes disso, na minha vida, eu tive um pai músico.
que toda a vida ele sustentou a família dele sendo músico, né? Então, a música sempre esteve muito presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então, a minha formação, a minha identidade cultural vem a partir disso. Então, acho que cada um tem uma história, cada um tem um começo. E aí, justamente, entra, né, as instituições para falar assim, bom, e quem não tem essas oportunidades? Quem não teve nenhum nicho, da onde um ponto de partida? Como que começa a inserir isso, a arte na tua vida, né? Então, não sei como você começou a cantar, se você descobriu em algum momento que você participou de algum evento, você foi lá e falou, eu sei cantar, né? Gosto disso. Então, às vezes, você tem essa oportunidade de começar. Mas a gente tem que pensar naqueles que não têm. E começar a construir essa sua identidade cultural, né? Tanto é que isso eu trago para minha vida. Eu estudei piano, fiz 10 anos de piano clássico, não canto, só toco, né? Eu falo assim, eu fiquei com a parte do encanto, não do canto. Eu brinco falando isso, né? Mas em si, a música em si, depois veio a parte da literatura, que também é uma arte, né? Participamos de vários teatros, né, Éder? Sim. Fizemos teatros na faculdade, então assim... Uma a gente... placa e foi um galho, né? Eu entrei mudo e saí calado, né? Mas representou muito bem a sua parte, fez, né? Sem dúvida, ele trabalhou a parte dele. Não por acaso, estamos nós aqui trabalhando com a arte e cultura, né? Meu colega de faculdade, hoje gestor de cultura, hoje eu estou no Instituto Federal, também envolvida com a questão da cultura, então a gente tem isso no nosso DNA, vamos dizer assim, né? E isso faz com que você tenha uma identidade, né? Trazendo a fala do Éder. E aí a gente quer oportunizar isso para os nossos jovens, enquanto cidade, enquanto ponta porém, enquanto fronteira, como que a gente vai auxiliar as pessoas a ter essa formação, né? A ter esse feeling para a cultura, para a arte. Sim. Agora que a professora chegou a comentar um pouco mais sobre o festival em si, né? Que, querendo ou não, é um pouco o nosso foco aqui. Sim. O que é exatamente? O que é o festival e qual o objetivo que ele veio, né? Que trazendo que a senhora comentou sobre a questão dessa valorização da fronteira, por exemplo, o que é em si o festival? Qual o objetivo dele dentro do campus, dentro da cidade no geral? Eu acho que eu já falei um pouco, né, na fala anterior sobre isso, que quando ele iniciou a gente tinha esse objetivo justamente de trazer a arte e cultura da fronteira, né? De alguma forma fomentar isso e como extensão incluir a cidade, né, o município. Então aí veio a parceria, né, com a prefeitura e deu muito certo de trazer essas oportunidades e tinha um formato diferente, como eu já mencionei também. A gente fazia um festival fora do campus, convidou as escolas, tentou trazer as diferentes linguagens, né? E isso foi crescendo à medida que a gente ia conseguindo que as pessoas aderissem, né? Porque tudo que é novo, não é assim que vamos fazer um evento e todo mundo vem, né? Não é assim. Mas a gente foi construindo, né? Pouco a pouco, passo a passo. Por alguns momentos ele teve ali, né? Até por causa da pandemia, né? Teve uma parada, a gente teve assim, normal. Tudo teve uma parada, no caso. E o festival também teria que parar. Mas aí com a vinda do Vinícius, ele retomou isso, né? E com grande maestria também, ainda bem, porque ele é uma pessoa que incentiva muito a arte e cultura. Sem dúvida. E aí tá dando certo, né? Então, até demais, né, Bia? Acho que a gente pode falar agora do novo formato, né? Dos objetivos que tem hoje o projeto em si, numa questão mais atualizada, né, Vinícius? Bom, o novo formato ele veio pensando de ter um momento aqui no campus para os alunos e trazer alguma coisa que fosse assim, a possibilidade de ter um espaço seguro para o aluno expor aquilo que ele quer expor, seja música, desenho, né? Que é um ambiente aqui onde ele vai ser acolhido naquilo que ele vai apresentar, seja na poesia, seja na música, né? Esse ano a gente vai ter uma apresentação da banda Fernando Saldanha, né? E a ideia do Esquenta foi essa, de ter esse momento nosso aqui no campus, da gente se apresentar entre a gente. E nessas apresentações também ir se preparando, né, para fazer outras apresentações. E aí o FICA, que é um evento que ele é grande, né, que envolve muitos atores aqui na cidade e no estado também, a gente faz essa participação levando aquilo que a gente produz aqui, né? Então a banda Neblina vai apresentar as melhores músicas, né, que a gente tem no repertório lá
no FICA também. Então, os curtas, os melhores, a gente seleciona, né, para levar para o FICA também. Para a cidade também conhecer e saber o que a gente produz aqui. Porque os alunos daqui são a juventude também de Ponta Porã, né? Sim. Então, Também porque, querendo ou não, pelo campus ser um pouquinho mais afastado do centro da cidade, acaba que muita gente não sabe dos projetos, das coisas, de como funciona, ou da quantidade de oportunidades, de coisa que a gente tem, que a gente faz aqui, né? bom, e eu sou um defensor da disciplina de arte, não só porque eu sou professor de arte. Pode parecer suspeita essa frase. Um pouquinho. Mas, porque é uma habilidade que ela é trabalhada muito na disciplina de arte, além da criatividade, que é essencial. É a habilidade de apresentar algo que você fez. Porque muitas vezes você tem medo de mostrar alguma coisa que você fez. Medo de receber crítica, medo de você não se achar bom o suficiente para apresentar, não estar preparado, se sentir não preparado para apresentar. E isso é uma atividade que a gente faz com muita frequência dentro da disciplina de arte e nesse tipo de atividade, né? No festival, por exemplo, né? Então, eu entendo que para a formação do aluno, isso é muito importante, né? Esse formato, né, que a gente tem esse momento nosso aqui e tem uma coisa. Uma coisa que foi muito destaque no ano passado foi o concurso de fantasia. Sim. Pelas imagens a gente tem, né, é incrível, né? Mas foi muito legal mesmo. Também é demanda de aluno, não é demanda nossa, entendeu? Enquanto professor, O povo certo? pergunta muito. É demanda de aluno, professor. Vamos fazer, vai ser legal. Tá bom, vamos fazer. Então, a gente, com a professora Fernanda, no ano passado, né, ela organizou, então a gente fez e deu muito certo. E esse ano a gente mudou um pouquinho, né? Porque no ano passado a gente fez uma ideia assim, de ser bem Halloween mesmo, sabe? Sim. Esse ano a gente criou 2 categorias, cosplay / fantasia, né? Que pode ser fantasia de Halloween, pode ser cosplay de anime, games, etc. Fantasias de filmes, né? E uma categoria que traz a ideia da fronteira, né? Para as pessoas buscarem as roupas usadas aqui na fronteira, os mitos daqui da fronteira, pesquisarem sobre isso e ser uma categoria também aí nesse concurso de fantasias. Sim. Acho que é isso. Eu, assim, enquanto gestor público, o Festival de Arte e Cultura, no caso nós gestores públicos, as pastas, como são, né? Você vive constantemente buscando parceria com a comunidade para que a gente possa desenvolver o que a gente tem em mente no cenário. E muitas vezes nossas pernas são curtas, recursos, material humano. Então, quando surge o Festival de Arte e Cultura, ele vem suprir muita coisa para nós, enquanto gestor. É uma parceria que vem com uma instituição forte, renomada, vem com material humano, vem com produção cultural e, ao mesmo tempo, vai servir de laboratório para você produzir, para a produção cultural. E tanto um formato quanto o outro, ela vai auxiliando o município a entender, né? Porque, assim, existe uma carência muito grande. Você que chegou agora, a Carol, que já é nativa aqui, mas existe aquela coisa, Ponta Porã não tem um festival, né? Bonito tem. Existe aquela coisa. Tinha muito isso. E eu pensava, cara, a gente tem tanta particularidade que a gente consegue construir várias coisas ao mesmo tempo, sem precisar ter um... Mas aí a visão, cada um tem. E eu acho muito importante ter um festival, acho que uma envergadura desses, né? De outros. Mas o Festival de Arte e Cultura do IF, integrada ao município, com apoio, ela vai oferecendo um subsídio de produção, já vai auxiliando nesse sentido, né? Com várias linguagens. Isso, para a minha própria formação como produtor cultural, foi muito importante. Não só como gestor, como produtor. Porque você estava no backstage, você estava na produção da programação. Então você vai entendendo, você vai integrando com artistas que vêm de fora, aonde você vai chegar no FICA. Então você vai conseguindo construir uma ideia, aonde surge o Festival de Inovação, Cultura e Arte, que ao mesmo tempo também é um festival internacional de cerveja artesanal na área de inovação, né? E fica na fronteira,
a gente insere a fronteira também com vocês, você não fica só aqui, porque nós também fica no Paraguai, então fica na fronteira. Então, e fique pelo menos 3 dias. Então, essa é a ideia, não? Fica na fronteira, né? Festival de Inovação, Cultura e Arte na fronteira. Então, você fica pelo menos 2 ou 3 dias se você vier aqui, né? Então, você também é uma forma de fazer um evento que impulsiona o turismo de eventos, para as pessoas ficarem mais tempo aqui, porque geralmente a pessoa vem, compra e vai embora. Vai embora. Ou então se limita ao hotel, alguma coisa assim. E eu acho que o Fronteira Criativa, por exemplo, por ser mensal, ela está conseguindo cumprir com essa, está conseguindo consolidar esse entendimento, né? Entendimento de fora, que vai lá e fica, e é mensal, vai criando nome, um vai falando para o outro, vai criando uma consolidação. E com o IF, nós fomos entendendo. Aí o interessante, professor Vinícius, Carol, os espaços democráticos, né? Porque a programação ela vai sendo construída de forma democrática, o IF vai entendendo onde quer chegar, no novo formato, vai entendendo a importância de agregar na programação. Então, uma das linguagens, como o professor já disse aqui, também tem o FICA dentro do festival, o que acontece, que eu acho muito bonito isso aí. O professor Vinícius uma vez me disse, eu fiquei assim, falei, cara, essa é a sacada. O IFMS finaliza o seu festival ali na sexta-feira, com as apresentações culturais, finalizando assim, dizendo, ó, o IF fez um festival interno e vem ter a comunidade, e entrega ao FICA, que inicia junto com uma programação, inserindo o IF dentro da programação, ou seja, a integração de instituições, integração que a cultura possibilita, né? Que é essa integração. E dentro dessas programações, a gente passou a entender uma nova necessidade. Então, nós passamos, o FICA, por exemplo, ele tem, vai para a 8ª edição, né? E passou, nos últimos 4 anos, homenageando uma personalidade da literatura. Porque nós sentimos a necessidade de que era uma arte que precisava ser impulsionada, né? E com grandes nomes. Então, nós homenageamos no primeiro ano esqueci o nome dele. Bom, homenageamos o Hélio Cerejo, o Eupídio Reis, né? E o Pedro Ângelo da Rosa, que foi o primeiro nome, em 1922, que faz o primeiro livro, que cita Ponta Porã, era de Ponta Porã, era um jornalista, tal, homenageamos na primeira, depois o Hélio Cerejo, o Eupídio Reis, e esse ano vamos homenagear a Célia Mari Rocha. E por meio dessa integração, nós descobrimos que o IF tinha um clube de literatura. Então, se nós não fazemos essa integração, a gente não descobre, está impulsionando. Aí isso nós vamos descobrir que o Fernando Saldanha tem um clube de literatura. Então, esse ano nós vamos ter mais clube de literatura para debater a obra da Célia Mari, né? Então, olha só como ambos os eventos possibilitam que haja uma consolidação dessa ideia, né? Então, tanto o Festival de Arte e Cultura junto com o FIC, eu acho que, e agora vem esse ano na programação, né, professora, a oportunidade de mostrar novamente os curtas que foram um sucesso no cinema, né? Então, e conhecer os artistas da área musical, né, as bandas, né? Então, essa integração é muito importante. Esse ano vai ter banda de servidores também, dos professores, olha aí. Verdade, nossa, eu adoro a banda de servidores. Bia, eu acho que o nosso tempo tá na hora, né? Tá aproximando já, né? Vamos curtindo um pouco. Isso. Voltando... Tá boa. Sem dúvidas. Voltando a falar um pouco mais do evento agora, vamos dar o maior foco, né? O que a gente pode esperar, mais ou menos, do evento desse ano, gente? Vai ter alguma novidade, alguma diferença? O professor já falou um pouco do concurso de fantasia, o concurso de cosplays, como é que vai funcionar? Bom, a gente tem a programação aqui, já foi divulgada, né? Então, o aluno, comunidade que estiver assistindo esse vídeo aqui, pode acessar no Instagram do IF, né? Tem também nos grupos. A gente vai ter a apresentação da banda lá do Fernando Saldanha, em especial. A gente tem um projeto de poesia sendo desenvolvido aqui, uma coisa que começou embrionário no ano passado e nesse ano está mais organizado, aí, liderado pela professora Ana Paula, né? E no FICA, Éder, que atração que a gente pode esperar, além das coisas do IF e da Marinette com cinema? Isso, a gente vai ter no FICA a abertura na sexta-feira, a partir das 18 horas, tem lançamento de obra literária, a gente começa com literatura, né, homenageada esse ano a Célia Mari Rocha, que é
uma escritora nossa, né, fronteiriça, vai ser nossa homenageada, uma mulher, né? Vamos ter a Carol lançando também uma obra literária. Uau! Nessa noite das 18 horas. Sério isso? Lança. Olha E aí. nós vamos ter o diálogo Estaremos lá literário. também. Que legal. Nós vamos ter o John Caetano também lançando algo sobre a cultura, ambos falando sobre essa questão de fronteira, por isso nós integramos o John Caetano. O John fala de uma obra sobre música, né, da fronteira aqui. A Carol também fala de algumas questões que ela vai. Ambos vão abordar e nós vamos ter a participação de forma remota, uma gravação, né, que vai do ex-gerente da UEMS, o Jonathan Castello, que também vai estar falando sobre o livro que ele está lançando, que chama-se Contos de Ponta Porã. Hoje ele está residindo em Porto Alegre, mas olha a importância dessa, né, por um cara com o olhar de alguém que não nasceu aqui. Tal. Então são esses três, nós vamos estar mediando, faz a abertura. Nesse dia nós vamos ter a mostra já de escritores fronteiriços, né, lá. Depois vai no sábado para a praça, essa mostra, né. Aí nesse dia nós temos esse diálogo com esses escritores, né, eles vão falar um pouco da obra deles. No sábado de manhã nós vamos ter o diálogo já com a escritora, com a Cela Mari, e o livro que vai ser a obra literária que os clubes de leitura vão ler para abordar o tema, né, com a escritora Cela Mari na parte da manhã, de 8h30 até as 9h30. Aí em seguida nós vamos ter a sustentabilidade. Aí vem uma fala do Instituto Água, que vai falar sobre bioma pantanal, e aí vão ser apresentados vários outros projetos daqui do município na área de sustentabilidade. E aí na praça nós temos as apresentações culturais, começa às 17 horas já com uma apresentação de uma universidade, né, um projeto, mas aí inicia já com as apresentações do IFMS, né, que faz as apresentações da sexta-feira. E aí vamos para as apresentações artísticas culturais. As atrações musicais serão de artistas nossos que foram contemplados com projetos de recursos PENAB e a Lei Urbânica, né, e também da Lei Paulo Gustavo. São artistas nossos, né? Além da feira de artesanato, gastronomia, apresentações de dança. Devemos ter poesia na É bastante coisa, sem dúvida. Bastante coisa. Tem muita coisa. Muita coisa Mas vai estar acontecendo. disponível a programação, viu? Sim, brevemente, com relação ao mais importante, eu acho, que sejam datas, quando que vai acontecer, quem tá podendo participar, quais são abertos ao público no geral, quais não são. Bom, dia 18 é aqui no campus, é para os alunos, né? Esse momento interno, né? Aí em novembro, tem um tempinho ainda, né? Dia 7 de novembro. 7 e 8 de novembro na Praça Pedro Manweiler, Praça da Prefeitura, Sim. onde acontece junto integrado de forma com a Fronteira Criativa, que vem com artesanato, gastronomia, e o FICA vem com essas programações que eu já citei aí, a parceria com o Festival de Arte e Cultura do IFMS 2025, aberto ao público. Sim, É é gratuito a entrada. Aí esse é pra aberto ao público. prestigiar, tá? Ok. Bem, eu acho que é isso. Gente, com relação ao evento agora, dia 18, né? Aqui no IF, no campus, nosso evento interno. Temos informações disponibilizadas no Instagram, tanto que muito provavelmente vai ter mais coisas falando sobre isso. Para participar dos concursos, estão abertas as inscrições do concurso de cosplay, o de karaokê, o de desenho. Mais informações vocês podem checar, né, o Instagram, ou até mesmo perguntar no Instagram do Conecta, no Instagram do IF, como que vai funcionar, tirar alguma dúvida, ou até mesmo questionar algum outro aluno ou algum outro professor dentro do campus. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês três. Foi muito bom ter passado esse tempo com vocês. Foi um prazer ter vocês três aqui dentro, para responder algumas perguntas, a gente poder debater mais um pouco sobre esse assunto que, querendo ou não é tão comentado, mas não é por não ser tão comentado que não deixa de ser de extrema importância. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós Obrigado. agradecemos o convite, com certeza. Obrigado. Foi um prazer. Excelente. E é isso. Sucesso, Conecta, vida longa, Conecta. Vida longa. Ai, muito obrigada e tomara que seja mesmo. Vamos nos esforçar para que seja. Tchau!